E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Na aula de hoje, o gênero crônica 2 que é a continuação da aula 1, né, pessoal? Por isso que eu coloquei 2 ali. Então, hoje a gente vai ver como a crônica funciona, certo? Então, pega lá o teu livro, o livro 2, na página 9, pessoal, belezinha? Então, acompanha a leitura ali com o professor. Né? Pai sabe tudo e muito mais. Eu e meu pai somos os maiores amigos do mundo. A única coisa que nos separa é minha irmãzinha, porque ela acha que é a melhor amiga do papai. Sei que isso também acontece se a gente tem irmão mais velho, irmãozona ou irmãozinho, não importa o sexo nem a idade, qualquer um vai achando que o pai é só dele, mas é evidente que ele é só meu. Pai não é de uso diário como mãe. Mesmo morando junto, não é sempre que a gente encontra ele. Sai muito cedo e volta muito tarde. Trabalho de pai é diferente do trabalho de mãe. Ela mesmo que trabalhe fora, trabalha também em casa, cuida dos filhos, ensina a lição de casa. Pai é diferente, o trabalho dele vai longe. Não sobra tempo para olhar crianças e sempre há uns amigos que ele tem para encontrar para negócios ou coisas assim. Pai é para fim de semana. Então a mãe diz, você precisa levar as crianças para dar uma volta, assim você curte seus filhos. Não sei se ele curte muito. Domingo de manhã está com a maior preguiça, quer continuar dormindo e eu insisto. Vamos, pai, está na hora. Não sei bem a hora de quê, mas na minha opinião ele está atrasado. Onde quer que a gente vá, podia chegar antes para aproveitar melhor o dia. A mãe de certo quer dormir mais um pouco. Me dá o maior apoio e diz para ele, você precisa se aproximar de seus filhos, vá se divertir um pouco com eles. Parece que pai tem uma falta de jeito para se divertir e prefere dormir de manhã, ver TV à tarde, sair à noite sem levar os filhos. Eu não acho graça nisso. Prefiro ir ao parque ou à praia, correr, nadar, andar de bicicleta, de patins, de skate. Pai fica ótimo quando se entusiasma com a brincadeira. Ensinar a andar de bicicleta, mesmo que seja dando um empurrão e deixando você ir aos trancos e barrancos até cair. Levantar, aprender a terminar sabendo. Ensina a nadar, mesmo que deixe você engolir um pouco da água. Pode não ser perfeito, mas sabe todas as coisas e mestre em tudo isso tem seu valor. Há diversos tipos de pai. O que mora junto, o que mora noutra casa, o que mora junto, mas viaja muito, ao que trabalha longe, vem dormir em casa, mas a gente nunca o vê. Ao pai que trabalha perto e almoça em casa. Pode-se dizer que são duas categorias de pai, os visíveis e os invisíveis. Quer dizer, o que se pode ver com frequência e os que só podem ver de vez em quando. O pai da gente é sempre o melhor de todos, mas melhor que tudo é sair de férias e ter o pai o dia inteiro por perto. Nessa ocasião, ele revela o seu lado de grande aventureiro, daqueles que escalam montanhas, navegam por mares agitados e atravessam desertos e planícies geladas, montam em cavalos selvagens e enfrentam missões de alto risco. Nem sempre as montanhas são muito altas, nem os mares tão agitados. Os desertos e as planícies geladas são um pouco escassos. Os cavalos, os lugares de veraneio são bem mansos. As missões não são muito arriscadas. Mesmo assim, é uma sensação de aventura extraordinária capaz de emocionar e tornar as férias inesquecíveis. Possa essa e por muitas outras, meu pai é meu herói. Por essa e por muitas outras, meu pai é meu herói e dono do meu coração. Então, Edi Lima, Pai Sabe Tudo e Muito Mais, um texto de 1995. Então, veja, aqui a gente tem uma crônica, tranquilo? Lógico, a gente sabe que não foi uma criança que escreveu, né? Principalmente vendo pela maneira que ele fala. Ai, professor, você duvida a capacidade da criança? Não, gente, mas a maneira de articulação a gente consegue ver. É igual quando a gente pede um trabalho para vocês e vocês tentam dar aquele miguezinho, dando aquela copiadinha da internet. A gente pega assim, dá uma olhada naquelas palavras difíceis, né? E já compreende o que está acontecendo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui nesse texto, né, a crônica ela fez os elementos em que nós colocamos. Então, para que a gente possa ter os elementos da crônica, a gente viu que essa crônica ela está sendo
atual até hoje. Por que ela é atual? Ela é atemporal, mesmo sendo um texto de 1995. Porque a gente vê que tem muitos pais que precisam sair para trabalhar, muitos pais que precisam se ausentar de casa e não poder estar presente. Não é que o pai seja mau, não é isso que a crônica passa. Ele está passando que o pai ele tem que se ausentar. Veja que a característica, né? Um texto de 95, né? Diminui um pouco a característica da mãe, a gente vê um preconceito ali velado que existe. Hoje já é bem mais complicado isso. Então ele é atual porque ainda assim nós temos pais e mães que não conseguem dar tanta atenção para os filhos e ainda assim a gente tem aquele carinho grande dos filhos para com os pais. Acontecia em 1995, acontece hoje, nos anos 2000, 25 anos depois, e vai continuar acontecendo, pessoal. Vai continuar acontecendo. No futuro vai ter. Por quê? Porque gera uma série de coisas. A gente não pode julgar a pessoa pelo que ela faz. A gente tem que procurar entender. Qual que é a linguagem que ela faz? Ela fala do dia a dia dessa família. O pai quer dormir, o pai quer sair, o pai gosta de fazer isso, né? Fala das atitudes do pai. O pai quer ensinar a andar de bicicleta. Mas como que ele ensina a andar de bicicleta? Ele, bem dizer, dá um empurrão, né? E vai pedalando e se cair, fica em pé e tenta de novo. O pai quer ensinar a nadar. Como é que o pai ensina a nadar? Ele vai ensinando a nadar, mas né, deixa tomar um pouco de água. Então é um cuidado meio bruto. Qual que é a ideia que passa? Né? Que o pai, a ideia que a crônica quer passar, que o pai ele é um pouco mais bruto, com aspas de ouro cravejadas de diamante, do que os cuidados que tem com a mãe. Veja que nós temos o emprego de algumas coisas que estão destacadas ali. Nós temos 3 travessões que representam 3 falas. Né? Você precisa levar as crianças para dar uma volta. Temos uma fala da mãe. Vamos, pai, está na hora. Uma fala do filho. E você precisa se aproximar dos seus filhos. Uma fala da mãe. Então vejam, a gente pode colocar fala assim na crônica. A gente pode e, de preferência, até deve, para enriquecer. Então ele não só fez uma narração do que estava acontecendo, ele não só fez uma reflexão do que estava acontecendo. O que mais que ele fez? Ele trouxe conversas. Tem uma reflexão aqui dentro? Tem. Os pais, né, o pai, né, a figura do pai, deveria se aproximar mais do filho. Se o pai se aproximasse mais do filho, ele iria conseguir entender melhor os sentimentos, entender como o filho ia estar fazendo as coisas. Isso seria uma característica. Qual que é a argumentação? Para estar mais próximo. Veja ali, quando nós temos, né? Você precisa se aproximar de seus filhos, vá se divertir um pouco com ele. Essa é a argumentação da mãe para com o pai. E o filho ouviu. Veja que é uma relação muito do que a criança ouve. Você é criança, você sabe como é que é. A gente participa muito da vida na casa, a gente escuta, né, os nossos pais conversando, a gente escuta, né, eles falando coisas um para os outros, né, um para o outro. Então isso nos leva à reflexão, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos ter aqui 3 perguntinhas. São perguntas que estão ali já... Estão ali, perguntas de 1 a 6 na página 10 e 11, certo? Então, vamos lá. Está muito evidente que nesse texto, o garoto está contando uma história da qual ele participa. Transcreva palavras que logo na primeira frase indicam isso. Com relação à irmãzinha, o que ele revela logo no início do texto, né? E no segundo e no terceiro parágrafos, com um certo humor, o narrador revela uma comparação entre o trabalho da mãe e do pai. Como ele vê a situação da mãe diante do compromisso com a família e com a casa. Como ele vê a situação diante do pai com o compromisso familiar. Vejam, pessoal, todas essas 3 perguntas aqui que a gente está fazendo são perguntas de cunho reflexivo. Você vai ter que ler e procurar entender. Então a crônica já te levou à reflexão. Aonde que a gente vai tirar essas respostas? Da crônica. Vai ser a reflexão que a gente tirou a partir da argumentação apresentada. Então,
Pausa aí, tenta fazer lá e volta aqui daí. Ótimo, vamos lá então? Então está muito evidente nesse texto que o garoto está contando uma história da qual ele participa. Quais são os trechos? Ó, eu, meu e somos. Então olha lá, o que são o eu, o meu e o somos? São pronomes. O que é um pronome? Pronome, você lembra o que é um pronome? Pronome é uma das classes gramaticais. São uma das classes gramatical que substitui ou acompanha o substantivo. Então, temos os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, ó, pronome pessoal do caso reto, meu, pronome possessivo, e somos. Esse somos aqui, ele é primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural na conjugação do verbo ser, né? E no 2, com relação à irmãzinha, o que ele revela logo no início do texto? Ele revela ter ciúmes dela, pessoal. Por quê? Da relação que ela tem com o pai. Ela quer ser a próxima ao pai, ela quer ter aquele contato com o pai. E o pai, por sua vez, né, acaba correspondendo a isso, né? E na 3 aqui, segundo o terceiro parágrafo, com um certo humor, o narrador revela uma comparação entre o trabalho da mãe e do pai. Como ele vê a situação da mãe diante do compromisso com a família e com a casa, e como ele vê a situação do pai diante do compromisso com a família. Então, lá naquele parágrafo a gente tem, a mãe tem mais tarefas, pois mesmo que trabalhe fora, tem que cuidar de casa, dos filhos, cabe a ela a tarefa de ensinar a lição. Vejam, gente, isso é um texto de 1995. O pensamento em 1995 sobre o papel da mulher na família, o papel da mulher na sociedade brasileira, era diferente. É um texto de 25 anos atrás, o que não tira o cunho machista que a gente tem ali, da onde o homem não deve participar da criação dos filhos. Isso há muito tempo atrás era verdade. O papel do homem era um provedor. Quem tinha que educar e criar os filhos era a mulher. Hoje, 2020, né, nós temos famílias que o chefe de família são as mulheres, né, várias e várias famílias. E não é só de mãe solteira, mesmo quando, né, é uma família casada, a mãe é a chefe de família. Então, esse papel aqui, ele não é mais atribuído somente à mãe. Ele é um papel da família nuclear, pai e mãe, ou seja lá quem faz parte da educação da criança. E com humor, mostra que o pai sempre dá um jeitinho de fugir das tarefas caseiras. É o trabalho que fica longe, são os amigos que tem de encontrar para negócios. Então vejam, de novo, temos o estereótipo do pai fujão, que, né, não quer cuidar dos filhos. Nunca podemos esquecer que é um texto de 1995, pessoal. Então, né, o exercício 4, em determinado momento do texto, a fala de duas grandes categorias do pai, os visíveis e os invisíveis, o narrador dá a entender quais são os invisíveis. Explica a resposta. Resumo o enredo. Existem 3 momentos de diálogo do texto. Vai e circule esses diálogos. Opa, a gente já sabe qual eles são, né? Então, né, as respostas que nós temos aqui, tenta pausar, né, e vai lá fazer. Já fez? Ótimo, então vamos lá. Né, em determinado momento, 2 grandes categorias, né? Os pais moram em outra casa e viajam muito, e os pais que trabalham e chegam tarde, têm pouco contato com os filhos. O resumo, né? O relacionamento entre o pai e o filho, ó que beleza de resumo, bem, né, sucinto, bem simples de entender, né? E, né, quem cada um que tem um desses diálogos aqui? A mãe, o filho e a mãe. O primeiro, você precisa levar as crianças para dar uma volta, uma fala da mãe. Vamos, pai, está na hora, o filho, né? E você precisa se aproximar mais de seus filhos. Nunca se esqueçam, pessoal, a crônica, ela vai relatar o dia a dia das pessoas, como as pessoas vão vivenciar aquilo. Nunca esqueçam disso. Esse texto, ele é atual por causa do papel que o pai tem, mas ao mesmo tempo a gente vê marcas de quando ele foi escrito lá em 1995. Beleza? Então,
né, finalizar os exercícios de 7 a 11 nas páginas 11 e 12. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!